James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. And we see a red shift throughout the universe. And there's a formula that then calculates the distance. A exploração espacial sempre despertou nossa curiosidade e fascinação, levando-nos a desvendar os segredos e maravilhas do vasto universo. Recentemente, uma descoberta surpreendente feita pelo telescópio James Webb, o mais avançado instrumento astronômico já criado, está agitando a comunidade científica e alimentando nossa imaginação. Os cientistas anunciaram que o telescópio detectou uma enorme estrutura cósmica com dimensões inimagináveis, vários milhões de quilômetros de largura. Essa descoberta desafia nossa compreensão atual do espaço e nos lança em um novo reino de possibilidades. No vídeo de hoje, exploraremos as implicações dessa revelação intrigante e as perguntas que ela suscita. O que exatamente é essa estrutura colossal? Como ela se formou? Qual é sua função no cosmos? Através do poder do telescópio James Webb, estamos testemunhando avanços sem precedentes na exploração espacial, que nos aproximam cada vez mais de compreender os mistérios profundos e grandiosos do universo. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A maior galáxia já encontrada. Os astrônomos acabaram de encontrar um monstro absoluto de uma galáxia. À espreita a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, Alcyoneus é uma gigantesca radiogaláxia que atinge 5 megaparsecs no espaço. Tem 16,3 milhões de anos-luz de comprimento e constitui a maior estrutura conhecida de origem galáctica. A descoberta destaca nossa pouca compreensão desses colossos e o que impulsiona seu incrível crescimento. Além disso, essa descoberta pode fornecer um caminho para uma melhor compreensão, não apenas das radiogaláxias gigantes, mas do meio intergaláctico que flutua nos vazios do espaço. As radiogaláxias gigantes são mais um mistério em um universo cheio de mistérios. Elas consistem em uma galáxia hospedeira. Essa galáxia hospedeira é um aglomerado de estrelas orbitando um núcleo galáctico que contém um buraco negro supermassivo, bem como jatos colossais e lóbulos que irrompem do centro galáctico. Esses jatos e lóbulos, interagindo com o meio intergaláctico, atuam como um síncrotron para acelerar elétrons que produzem emissão de rádio. Temos certeza de que sabemos o que produz os jatos, um buraco negro supermassivo ativo no centro galáctico. Referimos-nos a um buraco negro como ativo, quando está devorando ou agregando material de um disco gigante de material ao seu redor. Contudo, nem todo o material no disco de acreção girando em um buraco negro ativo termina inevitavelmente além do horizonte de eventos. Pois, uma pequena fração dela de alguma forma é canalizada da região interna do disco de acreção para os polos, onde é lançada no espaço na forma de jatos de plasma ionizado, a velocidades de uma porcentagem significativa da velocidade da luz. Assim, esses jatos podem viajar distâncias enormes antes de se espalharem em lóbulos emissores de rádio gigantes. Este processo é bastante normal, pois até a Via Láctea tem lóbulos de rádio. O que realmente não se sabe é por que, em algumas galáxias, elas crescem para tamanhos absolutamente gigantescos, em escalas megaparsec, que inclusive são chamadas de galáxias de rádio gigantes, e os exemplos mais extremos podem ser a chave para entender o que impulsiona seu crescimento. Se existem características de galáxias hospedeiras que são uma causa importante para o crescimento de radiogaláxias gigantes, então as hospedeiras das maiores radiogaláxias gigantes provavelmente as possuem. Da mesma forma, se existem ambientes particulares de grande escala que são altamente propícios ao crescimento de radiogaláxias gigantes, então as maiores radiogaláxias gigantes provavelmente residirão neles. Explicam os pesquisadores, liderados pelo astrônomo Martin Oey, do Observatório de Leiden, na Holanda, em seu artigo que foi aceito para publicação na Astronomy and Astrophysics. A equipe procurou esses outliers nos dados coletados pelo Low Frequency Array, LOFAR, na Europa, uma rede interferométrica composta por cerca de 20 mil antenas de rádio, distribuídas em 52 locais em toda a Europa. No entanto, eles reprocessaram os dados por meio de um novo pipeline, removendo fontes de rádio compactas que podem interferir nas detecções de lóbulos de rádio difusos e corrigindo a distorção óptica. Assim, as imagens resultantes, dizem eles, representam a pesquisa mais sensível já realizada para os lóbulos das radiogaláxias. Em seguida, eles usaram a melhor ferramenta de reconhecimento de padrões disponível para localizar seu alvo, seus próprios olhos. Foi assim que eles encontraram Alcyoneus, saindo de uma galáxia a alguns bilhões de anos-luz de distância.
Depois de medirem os lóbulos, os pesquisadores usaram o Sloan Digital Sky Survey para tentar entender a galáxia hospedeira e descobriram que é uma galáxia elíptica bastante normal, embutida em um filamento da teia cósmica, com cerca de 240 bilhões de vezes a massa do Sol, com um buraco negro supermassivo em seu centro com cerca de 400 milhões de vezes a massa do Sol. Contudo, ambos os parâmetros estão na verdade no limite inferior para as radiogaláxias gigantes, o que pode fornecer algumas pistas sobre o que impulsiona o crescimento dos lóbulos de rádio. Além da geometria, Alcioneus e seu hospedeiro são suspeitosamente comuns. A densidade total de luminosidade de baixa frequência, a massa estelar e a massa do buraco negro supermassivo são todas menores do que, embora semelhantes, as das radiogaláxias gigantes mediais. Assim, galáxias muito massivas ou buracos negros centrais não são necessários para o crescimento de grandes gigantes e, se o estado observado for representativo da fonte ao longo de sua vida, nem a alta potência de rádio. Escrevem os pesquisadores. Pode ser que Alcioneu esteja sentado em uma região do espaço com densidade menor que a média, o que poderia permitir sua expansão, ou que a interação com a teia cósmica desempenhe um papel no crescimento do objeto. O que quer que esteja por trás disso, porém, os pesquisadores acreditam que Alcioneu ainda está crescendo ainda mais, longe na escuridão cósmica. Primeiro asteroide já descoberto a ter 3 luas. Um asteroide descoberto no século XIX acaba de ser identificado e confirmado pelo telescópio James Webb como o mais lotado que já encontramos. Chama-se 130 Electra, ou apenas Electra para abreviar, e os astrônomos acabaram de descobrir que não tem 1, nem 2, mas 3 companheiros satélites menores, ou seja, luas. Isso não apenas o torna o sistema de asteroides mais numeroso conhecido até hoje, mas também demonstra como podemos encontrar outras luas de asteroides fracas e difíceis de ver no futuro. Electra é o primeiro sistema quádruplo já detectado. Esta nova detecção mostra que algoritmos dedicados de redução e processamento de dados que modelam a física dos instrumentos podem aumentar ainda mais seus limites de contraste. Escreveu uma equipe de astrônomos liderada por Anthony Berdeu, do Instituto Nacional de Pesquisa Astronômica da Tailândia, em seu artigo. Não é inédito que asteroides tenham companheiros menores, embora seja muito raro identificá-los. Dos mais de 1.100.000 asteroides que descobrimos, mais de 150 são conhecidos por terem pelo menos uma lua. No entanto, Electra, medindo cerca de 260 km de diâmetro, foi descoberto pela primeira vez no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter em 1873. Mas sua primeira lua, chamada S2003-130-1, só foi descoberta em 2003, ou seja, 130 anos depois. Sua segunda lua, S2014-130-1, foi descoberta em 2014. Há uma boa razão para demorar um pouco para encontrar esses satélites. Os asteroides são pequenos e apenas mal iluminados na melhor das hipóteses. Qualquer coisa ainda menor que possa estar orbitando um asteroide será mais fraca e possivelmente ofuscada por seu asteroide pai. Assim, quanto menor e mais próxima a Lua estiver do asteroide, mais difícil será ver. É muito semelhante ao motivo pelo qual é difícil ver diretamente exoplanetas orbitando outras estrelas. A S2003-130 tem apenas 6 km de diâmetro e orbita Electra a uma distância média de cerca de 1.300 km. Já a S2014-130 tem apenas 2 km de diâmetro e está a uma distância orbital média de 500 km. Dessa forma, a Lua recém-descoberta pelo James Webb é chamada de S2014-130-2 e é ainda menor e mais próxima, pois tem apenas 1,6 km de diâmetro e uma distância orbital média de 340 km, além de ser 15.000 vezes mais fraco que o Electra. Para encontrá-lo, Berdeu e seus colegas pegaram dados do telescópio James Webb e do instrumento Sphere, acoplado ao Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, e os passaram por um pipeline de redução de dados recém-desenvolvido para remover o ruído dos dados brutos com alta eficiência. Eles também usaram algoritmos de processamento de dados para ajudar a modelar o brilho estendido ao redor do asteroide, chamado de halo, e removê-lo. Depois que os dados passaram por esses processos, surgiu a minúscula terceira lua de Electra. Embora a equipe tenha obtido algumas informações básicas sobre S2014-103-2, ainda há muita incerteza sobre seu movimento em torno de Electra. Além disso, não temos muitas informações sobre como esses sistemas se formam.
Um estudo do ano passado descobriu que as duas luas de um asteroide chamado Cleópatra provavelmente se formaram a partir de poeira ejetada pelo corpo principal, mas ainda não se sabe o quão comum isso pode ser comparado a outros mecanismos de formação. Assim, isso pode incluir rochas sendo ejetadas durante um evento de impacto, ou até mesmo a captura de pequenas rochas que passam no campo gravitacional do asteroide. A descoberta do primeiro sistema quádruplo de asteroides abre um pouco o caminho para a compreensão dos mecanismos de formação desses satélites, escreveram os pesquisadores em seu artigo. Além disso, suas técnicas podem ser usadas em estudos futuros para encontrar ainda mais luas de asteroides que possam elucidar ainda mais o fenômeno. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que o telescópio James Webb continuará a nos surpreender com mais descobertas? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.